Olá, tudo bem? Capítulo 20 do livro Libertação, de André Luiz. O reencontro. André Luiz começa dizendo: a noite ia avançada, mas o nosso instrutor, vagueando o olhar em torno, parecia consultar a paisagem externa, ensimesmado, pensativo. Logo após, fitou enternecido a filha espiritual que passou a convalescer em brando e defendido repouso. Orou longamente junto dela, na câmara íntima, e em seguida veio anunciar o instante da partida. Aves tornando ao ninho de esperança e de paz, deveríamos agora transportar conosco outros pássaros de asas semi-mutiladas que a tormenta das paixões ameaçava. Todos os corações ali socorridos demandariam junto de nós outros campos de ação regenerativa e redentora. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservavam nas imediações da loucura, pelos desequilíbrios do sentimento a que se haviam confiado, tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos. Por isso mesmo, talvez, cravavam o olhar inquieto e alegre em nosso orientador, como que a devorarem suas palavras. E Gúbio avisava paternal. Todos os companheiros incorporados à nossa missão desses dias, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, seguem ao nosso lado, com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz acolherão com simpatia as suas aspirações de vida superior. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo aqui não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Se há um mistério humano na crosta da terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos, dominando em nossos caminhos evolutivos. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem, e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil do que fazer, não podemos contar com favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a entrelaçar. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disso, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Felicidade,
paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de se renovar para a execução dos desígnios divinos. Felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade. E ainda nesse instante, cabe a nós não esquecer a promessa evangélica. Quem perseverar até o fim será salvo. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Porém, a criação de qualidades superiores em nós é urgente para fixar os seus raios e recebê-los. Então, aqui vale ressaltar, que cada um segundo suas obras. Uma pessoa pediu e recebeu ajuda, mas não pode esperar milagres. No seu íntimo, ela continua com a sua bagagem. E se ela não fizer nada pelo seu progresso, aquele lugar que a recebeu passa a ser entediante para ela. E ela acaba voltando para onde ela estava. E vai. Lembra, André Luiz? Conta isso no Nosso Lar, Era só ele mudar a frequência vibratória e ele saía imediatamente de Nosso Lar. E estamos vendo, através das suas obras, que ele vem crescendo por seus próprios méritos, sem protecionismo, sem pular etapas. E aí ele continua. Doce intervalo mostrou-nos a alegria reinante. Salutar otimismo transbordava de todos os rostos. Saldanha, de olhos fitos em nosso dirigente, confundia-nos pelo pranto de contrição purificadora a correr abundante de seus olhos. Antes que o nosso instrutor pudesse retomar o fio da palavra encorajadora e vigilante, algumas irmãs entoaram formoso hino de louvor à bondade do Cristo, com visível decisão no olhar firme, antes ansioso e dolorido, enchendo o nosso coração de intraduzível bem-estar. Raios de safirina luz derramavam-se profusamente sobre nós, enquanto as vozes harmoniosas e singelas se espalhavam em redor, tocando as nossas fibras mais profundas nos recessos do ser. Terminado o cântico melodioso e tocante que recordava os nossos pensamentos sublimes de inesquecível Salmo de Davi, o instrutor retomou a palavra e informou que, apesar das santificadas alegrias daquela hora, a batalha não tinha terminado. Faltava o epílogo, ou seja, faltava o momento final. Esclareceu com inflexão mais grave na voz. Matilde se antecipou, de modo a nos esperar em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível se materializar novamente aos olhos de todos, realizando o sonhado, reencontro espiritual com o filho de outras eras, que, a breve tempo, nos procuraria na condição de vingador. Aqui, ele menciona região intermediária. Eu acho que a gente pode entender isso como sendo... Lembra aquele posto de socorro que ele descreveu para nós no livro Obreiros da Vida Eterna, O Fabiano tinha uma casa transitória onde aqueles espíritos que eram socorridos, mas que ainda não podiam ir para lugares mais sutis porque eram muito densos. Então, deve ser alguma coisa nesse sentido, Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido,
O nosso orientador prosseguiu esclarecendo, né, que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade, da insensatez, se revoltou contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para o ajuste de que se julgava credor. Explicou emocionado que, num duelo espiritual como aquele, a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Não deveríamos receber os duestos, quer dizer, as afrontas e insultos do Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competia-nos observar nos seus gestos de incompreensão a dor que cristalizou no seu espírito oprimido e inconformado, vendo nas suas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz que não poderia prejudicar e ferir senão ele próprio. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma, e se nos entregássemos à reação espiritual, armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissões de mágoa ou revide nos colocariam em trabalho contraproducente. Perceba que ele alerta para não revidar nem em pensamento, porque o pensamento gera energia que eles precisam para se fortalecer. Já falamos isso inúmeras vezes, que o pensamento tem poder. As vibrações de amor fraternal, de forma que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Além disso, o instrutor continuou, né? Cumpria-nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Gregório era tão somente um infeliz quanto nós mesmos em passado próximo ou remoto, estimulado por rebeliões e remorsos interiores a lhes desajustarem os sentimentos. Por isso mesmo, ele merecia nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com a aparência de celerado, quer dizer, de malvado, de desumano, né? Ou de louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não foi para nos ensinar essas lições que o Cristo trabalhou em benefício de todos e padeceu na cruz sem ninguém. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós e que contra essa equipe de criaturas inimigas de luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Ou seja, eram espíritos doentes e, como doentes, não poderiam ser tratados com agressividade.
O médico entende o paciente que está em tratamento e o respeita. Não entra na agressividade do paciente. E é isso que eles estavam sendo orientados a fazer. Valendo-se da pausa que se impôs natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não deveríamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão energética. Ao que o dirigente, sábio e amigo, respondeu sorrindo: Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com o entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredite que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o sulco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédios ou retificação, com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo se entrega a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. O ex-perseguidor se calou humilde e, decorridos alguns minutos, algo constrangidos, nos afastamos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Os mais doentes foram amparados naqueles que se mostravam mais fortes, e nos retiramos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, nos conduziram ao local desejado. O campo em torno era singularmente belo. Verdejante planalto, coroado de luar, nos convidava à meditação e à prece. E brisas ligeiras e frescas da madrugada como que nos bafejavam o cérebro, nos convidando a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor nos fez sentar em semicírculo, levando-nos a recordar várias cenas evangélicas, e informou com visível emoção que, segundo mensagem particular por ele registrada, Gregório e os dele já se haviam colocado em nosso encalço, e que, se alguns dos companheiros procurassem evitar sua presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude da elevada percentagem de peregrinos ali reunidos, que se revelarem incapazes de volitação em alto plano, pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Então, agora, nos cabia a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Do céu estrelado desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar o nosso esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, isolado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, como aconteceu na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou confiante à direção da Assembleia, o que aceitei dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou à elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhamo-lo reverentes, não havia gosto para conversas estranhas ao problema dedicado daquela hora. Nos demorávamos em observação expectante quando ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos.
O instrutor, apesar de palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande número de animais, em maioria monstruosos. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas imponderáveis, que dirigida sobre nós como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se aproximavam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Ou seja, se ele, André, não tivesse total confiança em Gúbio, por tudo que ele viveu com ele, com certeza teria fugido dali, tamanho o medo que ele sentiu. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, parecendo um general parlamentado na praça, antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar os meus projetos íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus, em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. Acreditas, por acaso, que eu esteja disposto a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Acaso admites que eu permaneça fascinado pelos feiticeiros da sua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundirei os teus poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado no solo, compelido por indefinível prostração, apesar de cercado de imensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado: covarde, não te levantas para ouvir a minha acusação justa e digna? Perdeste também o brio, assim como quantos que te antecederam no movimento da humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Talvez, noutra época, acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa nos ideais em que hoje te empenhas. Mas entendi a tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Assim, me encastelei na força determinativa para não fracassar.
O querer, o mandar e o poder estão nas minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos. Gregório espraiou torvo olhar pela assistência muda e exclamou: aqui descansam inertes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro o abandono e a desobediência. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me foi cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fomos conclamados. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias se abeirou mais estritamente do nosso instrutor sereno e bradou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que merecem. Porém, antes que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu do alto, à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que formam nas sessões de voz direta. Voz direta, porque ele não falou por intermédio de um médium. Ela fala direta por aquele aparelho. Então, ele está dizendo, né? Improvisadas os fluidos radiantes, como que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e eterna, né, de Matilde ressoou acima das nossas cabeças, exortando com amorosa firmeza: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama por mil modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões do nosso eterno Pai. O espinho fere enquanto o fogo não consome, e a pedra mostra resistência enquanto o fio d'água não a desgasta. Para a tua alma, meu filho, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito. No entanto, é simples, nada, quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade indesejável. O temido perseguidor se mantinha confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguimos dissimular a imensa surpresa que nos dominava diante do quadro imponente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia de fluidos vitais do nosso orientador para exprimir naquele plano, como o fez horas antes na residência de Margarida. Vou parar porque o tempo está esgotando.